Fala pessoal, bem-vindos à Psicolândia, Gustavo Guassu. Hoje a gente vai falar um pouco sobre poesia e como que a arte ela consegue, digamos, dar um combustível para a nossa vida. Cara, para falar sobre esse tema eu vou usar Fernando Pessoa, tem esse livrinho aqui que chama Antologia Poética, inclusive um livro muito bom, da Cleonice Berardinelli. Você sabe, uma antologia é uma junção de vários textos de determinado autor. Antes de mais nada, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho e faz um comentário para a gente rodar o algoritmo. A nossa meta é alcançar os 1.000 inscritos até o fim do ano e tem dado certo. A gente tem conseguido bastantes inscritos por esses dias. Então, agradeço, gente, pelo carinho e por estarem se inscrevendo. Quer dizer, por se inscreverem, né? Já que é uma vez só. Cara, esses dias eu li um livro, na verdade faz um tempo. Byung-Chul Han, Sociedade do Cansaço. E eu separei 2 poemas do Fernando Pessoa. E eu vou trabalhar um deles primeiro, que chama Adiamento. Ele é do Álvaro de Campos. O ano, pera lá... 1928. E, gente, antes de mais nada, né, vamos lá. Fernando Pessoa. Fernando Pessoa é um poeta português, foi um poeta português, e ele tinha vários personagens que se apresentavam de diversas maneiras no quesito de pensamento e poesia, né, os pseudônimos. Então, Fernando Pessoa, ele tinha o Ricardo Reis, o Álvaro de Campos, o Alberto Caeiro, entre vários outros. Há pelo menos ali 8 que a Cleonice Berardinelli nos coloca, e claro, aos mais famosos, né? Como o Ricardo Reis, o Álvaro de Campos e o Caeiro. E cada um desses pseudônimos, dessas personas do Fernando Pessoa, ele tem uma característica na poesia. Então, alguns são mais introspectivos, outros falam mais de poesia, outros têm um campo mais geral. E as 2 poesias que a gente vai trabalhar hoje é do Álvaro de Campos. Na verdade, uma só, devo fazer outro vídeo para falar da outra, que seria a Tabacaria. E voltando então ao Byung-Chul Han, né? Deixa eu compartilhar a tela aqui. Cara, faz uns dias que eu não gravo vídeo, uma semana que foi meio correria, esses últimos 7 dias. Então, vou tentar gravar já os vídeos da semana inteira. E então você vai ver eu com a mesma camiseta, que eu não vou ficar trocando de camiseta, né? E até esqueci como que mexe aqui no OBS. Beleza, achei. Gente, então tem aqui o livro do Byung-Chul Han, esse aqui, ó, Sociedade do Cansaço. E eu li esses tempos atrás, né? Ano passado, eu acho, já reli também. E ele tem um conceito que é bem legal, que é a sociedade do desempenho. Sociedade do desempenho, ela é uma nova forma de organização social diferente de uma sociedade um pouco mais antiga, que era chamada de sociedade disciplinar. No caso da sociedade disciplinar, o que eu preciso fazer, ela vem de uma ordem externa, dos patrões, por exemplo. Já na sociedade do desempenho, o que eu preciso fazer é resultado de uma imposição do próprio indivíduo. Então, nós, nesse mundo que nós vivemos hoje, principalmente da internet, nós conseguimos ver bastante isso, que é aquela, né? Você tem que fazer as suas coisas, tem que lutar pela sua liberdade, é só você que consegue conquistar a sua liberdade. Aí a gente tem ali a tal da liberdade financeira, né? O sistema não vai te ajudar, é você com você mesmo, né? Antigamente era we can do it, né? Nós podemos, agora você pode. E o ser humano, ele vive nessa pressão na qual ele mesmo desenvolve uma necessidade de ter que fazer cada vez mais coisas. E, gente, nós não conseguimos. E aí, como resultado dessa nova forma de sociedade, a sociedade do desempenho, nós desenvolvemos doenças psicológicas, como o caso da depressão, da ansiedade e da chamada síndrome de Burnout, que é um resultado desse excesso de cobrança pessoal, na qual nós, então, vivemos cansados e a gente se sente mal com isso.
Tanto é que o século XXI é o século das doenças psicológicas. Justamente por quê? Por causa dessa grande necessidade que nós temos de autocobrança. Então eu sempre tenho que ser o melhor. Quando eu entro na internet, eu vejo exemplos de vidas, digamos assim, extraordinárias. E essas pessoas que têm impacto no campo da comunicação vendem essa ideia, né? Eu consegui, você consegue também. Então compra meu curso para você ser milionário, ganhando R$ 1.000 em 7 dias. Então, assim, é claro que quando você não consegue, provavelmente não vai conseguir, porque não é simples assim. Essa propaganda que eles vendem de que você pode, a hora que quer, basta se esforçar, não é assim que funciona, gente. Inclusive, vou fazer um texto sobre liberdade para você ver como que é mais complexo. Mas, enfim, essas pessoas, elas conseguem se ascender, não estou dizendo que essas pessoas não conseguem, as pessoas que vendem a ideia, contudo, elas esquecem que nós não temos a vida que elas tinham, né? E, inclusive, por exemplo, tem um rapaz aí, Kaique, não sei o que lá, ele ficou bem famoso e ele fala assim, eu comecei do zero e consegui 70 milhões, mas vendendo coisas na internet, né? Só que é engraçado que quando ele fala que começa do zero, ele tem uma internet para usar. Ele tem um computador para conseguir fazer o trabalho. E ele tem uma casa para morar. Então, assim, ele não está começando do zero, né, gente? Quantas pessoas que não têm um computador, internet ou não têm uma casa? Vamos só lembrar, quando começa a pandemia e as aulas começam a ser online, passou uma entrevista extremamente, inclusive, sentimental, né? E perturbadora, na qual uma mãe tinha um celular só, 5 filhos, e os 5 filhos tinham que revezar esse único celular da mãe para conseguir assistir às aulas. Então, assim, as realidades das pessoas são diferentes. E esse é um problema. E aí a gente vê na internet estes exemplos, esses discursos, e a gente fala assim, pô, se ele conseguiu, também consigo. Ele tá falando que todo mundo consegue. Então é um problema, a gente se cobra muito. E aí a gente acaba ficando doente, né? Que inclusive as pessoas colocam metas de tudo, né? Então tem que ler tantos livros por ano, tem que ler tantas páginas por dia, tem que trabalhar, o trabalho enquanto eles dormem. Gente, você vai ficar doente. Então, assim, e a única coisa que você vai conseguir é dinheiro, né? Mais nada. Que, inclusive, numa sociedade do dinheiro, o dinheiro é importante. Só que triste vida daquele que só tem dinheiro, né? De toda forma. Então, esse é o contexto do poema que eu vou ler para vocês. Claro que o Fernando Pessoa, ele escreveu esse texto, o Álvaro de Campos, em 1928. Então, assim, não era a realidade que nós temos hoje. Então, eu estou pegando um texto antigo para trazer para o presente. E há problemas da gente fazer isso, né? Então, vamos elencar que o mundo mudou. Vamos mudar que agora a gente tem novas formas de comunicação, novas formas de aquisição de conhecimento. Então, ficam esses poréns. E o texto, ele traz uma ideia que tinha muito na Grécia Antiga, que é a ideia do ócio. O que, inclusive, tem um texto que é o seguinte, espera lá. Que chama O Direito à Preguiça, que é de um Paul Lafargue, né, esse livro aí que está na sua tela, que é o seguinte, gente, no século XIX, ali entre 1801 e 1900, você tem o desenvolvimento do chamado capitalismo industrial. E você tem, junto com essa nova forma de produção, propagandas, né, sendo colocadas nas quais deposita no indivíduo uma certa valorização. Isso é, então você tem que trabalhar, para ter dignidade de vida, o trabalho dignifica o homem. E por que você tem essa valorização do trabalho? E claro, não surge aqui, porque desde a época das reformas protestantes, do calvinismo, por exemplo, você já tem religiões dizendo que o trabalho e a acumulação é uma forma de você ser salvo na vida após a morte, né? Alcançar o paraíso. Então, quanto mais você trabalha e mais você acumula e não gasta dinheiro à toa, maior a chance de você ir para os céus. Então, você perceba que começa uma valorização do trabalho que nem sempre existiu. O que é, inclusive,
Você tem na Bíblia, né? Agora eu não lembro como que é certinho, mas Deus fala por Adão, né? Agora, depois que você pegou o fruto, você vai ter que ganhar vida com o suor da testa, isso é com o trabalho. Então, o trabalho, desde a antiguidade até aqui na época moderna, digamos aí século XV, XVI para frente, você tem o trabalho visto como uma punição, pelo menos nas sociedades ocidentais, né? Não é geral essa ideia. Então, você tem o trabalho visto como uma perdição, alguma coisa ruim. Tanto é que quem trabalhava eram os escravizados. Todas as sociedades da antiguidade, desde Grécia, Roma, Egito, Mesopotâmia, são sociedades escravistas. Então, quem que trabalha? Os escravos. Por quê? Porque é uma labuta, é um sofrimento, e pessoas, digamos assim, do sangue puro não pode fazer isso, os nobres. Então, o trabalho sempre foi delegado à população escravizada, né? Aqui no Brasil, a gente tem também todo o processo de escravidão. Quem fazia os trabalhos? Os escravos faziam desde tudo, desde a plantação à venda nas cidades, das feiras. Então, se tem o trabalho, historicamente, sendo visto como uma punição. E agora, no século XVI ao século XIX, bem mais intensamente no século XIX, você tem o trabalho visto como uma forma do homem ter dignidade. E acaba que a gente, então, vive de trabalhar, se mata de trabalhar e acha que isso é bom. E esse livro, né, O Direito à Preguiça, traz essa questão de, olha, calma, dá uma pisada no freio, vai também fazer nada. Fazer nada é bom, né? Porque daí você descansa a mente, descansa o corpo. E o Direito à Preguiça fala um pouco sobre isso. E no caso dos gregos, né, como era uma sociedade escravista, quem tinha os escravos, né, quem era dono de escravos, de escravizados, fazia o quê? Pensava, fazia esportes, fazia filosofia, ia discutir política na ágora. Por quê? Porque quando você não precisa trabalhar, você tem tempo para pensar outras coisas. E é isso que a gente está falando dentro do contexto da poesia do Fernando Pessoa. E aí que tá, né, gente? Como a arte ajuda a gente a viver melhor? A poesia é uma forma de arte. Poesia, o teatro, a música. E como essas formas artísticas, né, essas formas culturais nos ajudam? Porque elas nos tiram do campo das obrigações. Ninguém vai assistir um filme ou ouvir uma música com um objetivo por trás, gente. Olha, eu vou ouvir essa música para mim melhorar o meu intelecto. Não, a arte ela precisa ser desinteressada, apesar que há várias interpretações. Isso é o que imagino. Apesar que a arte ela pode nos ajudar a um crescimento, seja ele pessoal ou intelectual, a arte ela não pode ser usada com esse objetivo prévio. Porque senão eu não consigo captar o que a arte está trazendo. Então, primeiro eu observo, eu leio a poesia. Depois eu vejo para que ela vai me servir. Agora, quando eu querer ler alguma coisa, já querendo alguma coisa em troca, talvez eu possa me frustrar, né? Nossa, eu vou ler Kant para mim ficar mais inteligente. Calma lá, meu irmão. Kant não é assim. Na primeira página, às vezes, você já breca, você fala, pô, o cara é difícil, não é simples. Daí você já percebe que o seu objetivo pré-colocado talvez não dê certo. Então, assim, no caso da poesia, no caso de todos os tipos de arte, eu vejo desse sentido, né? Eu nunca vou ler, eu nunca vou ouvir uma música com uma ideia pré-concebida. Primeiro, eu aprecio, depois eu tiro minhas conclusões, faço minhas críticas e elaboro meus comentários. E aí que tá a poesia, né? A gente tem que dar uma brecada, pisar no freio, chegar um pouco no stop, dar uma parada, porque senão, gente, nós enlouquecemos. E aí que diz, né, o poema do Álvaro de Campos. Vamos lá, eu vou lendo e comentando. Só que eu não vou passar dos 20 minutos. E eu já chegou nos 15, né? Então eu vou passar dos 15 minutos sim. É de praxe os vídeos do Psicolândia serem vídeos longos, tá, gente? Porque a nós aqui gostamos de conversar, gostamos de apresentar os campos de reflexões, e isso leva tempo. Você não vai aprender sobre o que é arte, a importância da arte, da poesia, num vídeo de 2 minutos, tá? Então, assim, gostamos de tempo para discutir. Por isso que eu falo, se você não tiver tempo para refletir, para absorver, aqui não é o seu lugar, infelizmente. Mas pelo menos fica inscrito aí para você me ajudar. É igual eu falo para os meus alunos, né, gente? Se inscreve no meu canal lá. Ah, mas vai dar uma nota? Não, mas não precisa também ver os vídeos, só se inscreve, né? Só para você me ajudar. Olha,
Depois de amanhã, sim, só depois de amanhã. Que inclusive, né, gente, eu indico quando você for ler poesia, e eu vou ser sincero, eu não sou leitor de poesia, eu sou leitor de Fernando Pessoa. Ele é o único poeta que eu já li e leio. Mas há poetas melhores? Sim, com certeza, mas ele é o que eu gosto. E para as minhas expectativas, o Fernando Pessoa já é suficiente. Então, assim, se você quiser ler poesia, eu leio Fernando Pessoa, leia em voz alta, tá, gente? É bom. Depois de amanhã. Sim, só depois de amanhã. Levarei amanhã a pensar em depois de amanhã. E assim será possível, mas hoje não. Não, hoje nada. Hoje eu não posso. Essa primeira parte é interessante, que ele já traz, né? Ele não escreveu pensando no mundo de hoje, mas essa poesia ela já nos levanta uma recusa de como nós nos organizamos hoje. Por quê? Porque para nós tudo é hoje. Então vamos imaginar, amanhã você tem que trabalhar, você está ansioso hoje. Sendo que você tinha que estar ansioso no dia do trabalho, né? Então amanhã eu tenho que fazer uma apresentação. Pô, hoje eu já estou mal. Então, assim, por que eu não fico mal na hora? Eu tenho que ficar mal antes, né? Então, assim, por mais que nós nos organizamos, criamos tabelas de organização, usamos calendários, o hoje sempre é sofrido para nós, já dado a essa construção histórica de que o hoje é importante. Só que o hoje ele não é apenas a única coisa que importa. Então hoje eu posso muito bem descansar e começar a me importar amanhã. No caso, claro, do Fernando Pessoa, depois de amanhã. Então é importante você perceber que é uma forma artística, uma poesia, que possui uma sensibilidade. E claro, aqui vamos abrir uma observação, tá? Há pessoas que não gostam de Fernando Pessoa, tá, gente? Há pessoas que vão dizer que ele é um chorão, que ele é um depressivo. Cara, de novo, lê e tira suas conclusões. Por exemplo, isso aqui que ele falou não é verdade? Como que eu vou anular toda a obra dele, sendo que o que ele está falando é uma coisa certa? Então, esse é um problema dos pseudo-intelectuais da internet, né? Os ditos inteligentes. Eu não gostei de uma coisa que eu li do cara, então nada presta. Gente, tudo, por mais que seja ruim, presta, tá? Como, por exemplo, o Império Romano, né? Extremamente violento, era escravagista, mas ele criou as leis escritas, que deu a possibilidade da gente criar o direito atual, que é uma forma de proteção às inseguranças do tribunal, que antes de Roma, o tribunal era oral, as leis eram adaptadas, cada homem poderoso, então, usava a lei a seu favor. Quando ela é escrita, você tem uma determinação que inibe esses poderosos de controlar as formas de aplicação da justiça. Então você percebe que por mais que as coisas são ruins, há alguma coisa de bom nela. O que não quer dizer que a gente precisa aceitar as partes ruins, né? É assim, uma questão de você ligar a chavinha da compreensão. Bom, a persistência confusa da minha subjetividade objetiva, né? Isso é, eu tenho alguma coisa que eu vejo como objetivo, o sono da minha vida real intercalado, o cansaço antecipado e infinito. Cara, olha isso aqui, o cansaço antecipado, isso é a ansiedade. A gente sofre por coisas que nem aconteceram e vai ver, a gente vai se dar mó bem naquela situação. Por exemplo, sou músico, né, gente? Assim, sou instrumentista. Eu não sou músico porque algumas pessoas vão dizer que o músico tem que ter formação. Eu não tenho formação em música, mas eu toco instrumentos. E muitas das vezes eu ia fazer um show e, cara, eu ficava ansioso, né? Um dia antes, não peguei aquela música certinho, chegar lá, vou errar, vou passar vergonha. Chegava 1 minuto antes de tocar a música que eu tava inseguro, bicho, eu vou errar, tô lascado, o coração já acelerava, a mão suava, ia lá, acertava a música. Então, assim, eu me canso por antecipação, porque eu tento imaginar como as coisas vão ser. E é evidente que o ser humano, dado aos exemplos extraordinários que nós temos, que nós vemos e sabemos, seja históricos ou do presente, nós acabamos digamos, comparando com estes exemplos.
Então há essa ideia do cansaço antecipado e ele é infinito. Por quê? Porque a gente esquece que viver é simples. E eu estou falando isso para vocês, eu não estou dizendo que eu sei viver bem não, tá, gente? Eu sou ansioso também, tenho os meus problemas. Só que eu estou dizendo como que uma poesia pode nos ajudar a ter uma percepção melhor de como a gente está vivendo. Um cansaço de mundos para apanhar um elétrico, essa espécie de alma. Enfim, só depois de amanhã. Hoje quero preparar-me para pensar amanhã no dia seguinte. Então hoje eu vou pensar em descansar, amanhã eu penso no que eu vou fazer no próximo dia. Então você perceba que eu estou adiando 2 dias, um sentimento. Ele é que é decisivo, né? O dia seguinte, não hoje. Hoje é feito para dar uma parada, relaxar. Quantos de nós pode dizer que temos o luxo de sentar, colocar uma música para ouvir e esquecer dos problemas? Gente, isso é raro. Ah, mas a gente fica na internet, isso é um tempo de ócio. Não, gente. A internet é digamos assim, você de fato não está fazendo nada, você está passando, mas aquilo ali está te afetando de um jeito, porque você vai rolando a linha do tempo e o que você tem é digamos, a tal da dopamina que eles falam, né? Tá atingindo o seu cérebro, então aquilo lá é um vício. Você sentar sem conseguir mexer no celular, isso é o que eu estou falando do ócio. Você sentar e mexer no celular, não, isso aí você está fazendo alguma coisa. Não fazer nada literalmente. Ter o prazer de sentar e ficar 1 hora em silêncio, sentado numa cadeira, vendo os pássaros voarem, né? E isso é o que eu estou falando. Tenho já o plano traçado, mas hoje não, hoje eu não traço planos. O dia dos planos é amanhã. Amanhã sentar-me aí à secretaria para conquistar o mundo, mas só conquistarei o mundo depois de amanhã. Tenho vontade de chorar muito de repente, de dentro. Que inclusive, esse é um problema. Porque nós, é isso o Byung-Chul Han vai falar na Sociedade do Cansaço, a gente se cobra tanto que a gente fica doente. E a gente fica tão doente que às vezes queremos chorar, mas a gente não chora porque a gente não tem tempo para isso. Porque eu preciso fazer coisas. A vida adulta é uma coisa estranha, né? Eu não posso chorar porque eu tenho que trabalhar. Eu não posso chorar porque eu tenho que fazer tal coisa. O que é engraçado que essa forma de pensamento já está indo para os adolescentes e crianças. O que também é uma coisa engraçada também, que quando a gente pergunta para a pessoa o que você tem, todos falam que estão bem, né? Por quê? Porque é feio e não é aceito socialmente quando você fala que está mal. Porque a gente vive numa sociedade que cria uma felicidade ilusória. Eu gosto sempre de usar o exemplo da criança, né? Quando a criança está triste, chorando, todo mundo vai perto dela, pergunta o que ela tem, pergunta se pode ajudar, dá presente para ela. Só que quando ela está feliz, ninguém pergunta o porquê que ela está feliz, né? Então é interessante que a nossa sociedade é uma sociedade da tristeza. E é o que ele está falando. Não, hoje eu não quero fazer nada. Porque eu amanhã e depois da manhã vou precisar agir. E depois de amanhã eu vou estar triste. Então hoje eu prefiro ficar tranquilo. Né? Porque há um sentimento que eu não irei conseguir, digamos, me distanciar. Eu vou ter que viver certas coisas. Então é engraçado que se eu já vou ter que viver, então hoje eu não vivo. Eu preciso escolher que hoje eu não preciso fazer nada. É uma coisa louca de se pensar, né? Não, não queiram saber mais nada. É segredo, não digo. Só depois de amanhã. Quando era criança, o circo de domingo divertia-me toda semana. Hoje só me diverte o circo de domingo de toda semana da minha infância. Isso é, antigamente eu tinha diversões que hoje eu só consigo me divertir se eu lembro daquilo que eu já vivi. Por quê? Porque eu trabalho tanto que eu não tenho tempo de fazer as coisas que eu fazia. Gente, pesadíssimo. Depois de amanhã serei outro, a minha vida triunfar-se-á, todas as minhas qualidades reais de inteligente, lido e prático serão convocadas por um edital. Mas por um edital de amanhã. Hoje eu quero dormir. Redigirei amanhã. Por qual é o espetáculo que me repetiria a infância? O que é engraçado, né? Hoje eu só quero dormir. Quando a gente tem que fazer trabalhos, até quando a gente não tem que fazer nada, mas a gente de fato não faz, a gente se sente culpado, né? Vai dormir à tarde. Pô, dormi à tarde, agora tô atrasado, tô lascado. A gente se sente mal porque nós dedicamos um tempo a nós mesmos. Gente, esse é o mundo
que ele, inclusive, ele é feito para funcionar dessa forma. É um mundo de tristeza. Então, quando a gente está triste, a gente gasta dinheiro. Quando a gente está triste, a gente compra remédio, dinheiro. Então, você percebe que todos os campos e categorias e instituições e formas de organização da sociedade são feitas para nós perdermos a capacidade de ser feliz. Porque é uma sociedade que lucra com a tristeza. Então, a sociedade não é que ela deu errado, ela está dando certo, né? Ela está dando certo porque nós estamos andando tristes. Mesmo para eu comprar os bilhetes amanhã, que depois de amanhã é que está bem o espetáculo, antes não, né? Depois de amanhã terei a pose pública que amanhã estudarei. Depois de amanhã serei finalmente o que hoje não posso nunca ser. Por quê? Porque hoje eu vou descansar. Só depois de amanhã. Tenho sono como o frio de um cão vadio. Tem muito sono. Amanhã te direi as palavras, ou depois de amanhã. Sim, talvez só depois de amanhã. O que estar por vir? Sim, o por vir. 14 de abril de 1928. E, cara, é interessante você pensar nessa forma na qual nós chegamos, né, gente? Porque eu não tenho escolha, digamos assim, simples, para escolher negar a forma de que a maioria vive. Porque eu fui criado e condicionado a ter essas formas de organização, né? a ter essa forma de, digamos, enquadramento. Bom, é embaçado todo esse assunto. Se eu continuar falando, a gente vai ter 1 hora de vídeo. Então, hoje só foi para você ver como que a arte, né, a das mais variadas, seja música, poesia, literatura, cinema, tem a capacidade de nos tirar da posição comum e nos levar a pensar, nos levarmos a pensarmos, é assim que fala? Enfim, nos levar a pensar como que pode existir formas diferentes de viver das quais eu vivo hoje. Então a arte ela é um guia bem-vindo para a gente aprender a viver bem, ou pelo menos começar a trilhar o caminho da busca por uma boa vida. Inclusive tem vídeo de filosofia sobre isso, tá? Da filosofia helenística, do Epicuro, né? Faça-te servo da filosofia para alcançar a paz de espírito. Bom, de toda forma, é nóis. Se inscreve no canal, deixa um comentário aí, um like. Tamo junto. Um grande abraço. Boa semana, gente.